No momento que eu pinço essa corda, que eu toco essa corda, ela vai vibrar. E a vibração dela vai ser exatamente na frequência cujo comprimento da onda combina com o comprimento da corda. Olá, voltei para falar agora, dessa vez, um novo vídeo sobre frequências harmônicas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Vitor Leão, sou professor de música no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Seja bem-vindo a esse canal, ele se chama Sobre Música e aqui a gente discute sobre várias coisas sobre música. Eu exponho algumas explicações, algumas dicas, às vezes mais da teoria musical, às vezes mais da prática, às vezes mais da ciência da música e da física acústica um pouco, e aí daí por diante. Então hoje vamos falar sobre harmônicos, frequências harmônicas. Bom, quem toca violão já deve ter ouvido falar esse termo, guitarra também, harmônicos, como tirar uma nota harmônica. Aí o primeiro harmônico que você aprende é aquele lá da 12ª casa, né, que é exatamente a metade do comprimento da corda. Bom, o que acontece? Acontece que na natureza, praticamente todos os sons são constituídos por várias frequências ao mesmo tempo. Tanto os sons de altura definida quanto os sons de altura indefinida. Mas vamos nos focar aqui nesse vídeo sobre os sons de altura definida, que são aqueles sons que a gente consegue definir exatamente qual altura, ou qual frequência, ou qual nota aquele som está emitindo. Como, por exemplo, o som da voz. Enquanto eu falo, ou emito uma nota, entoo uma nota, esse som da minha voz ele tem uma frequência específica. Na verdade, tem várias frequências, mas a frequência fundamental é uma, e além dessa frequência fundamental existem também as frequências harmônicas. Vamos entender um pouquinho sobre isso, somente uma pincelada introdutória. Vamos imaginar uma corda, que é exatamente o monocórdio que o Pitágoras utilizou, né, na antiga Grécia, há milênios atrás. Então, isso aqui vamos fazer de conta que é uma corda. A frequência da nota emitida pela corda, quando eu pinço a corda, está diretamente relacionada com o comprimento da corda. Quanto maior a corda, mais grave vai ser o som. Quanto menor, mais agudo vai ser o som. Isso desconsiderando outros fatores, como a espessura da corda, o material da corda, a tensão da corda. Então, para ficar mais simples de entender, vamos considerar que todas as cordas têm a mesma tensão, o mesmo material e mesma espessura. O que vai mudar entre as cordas é somente o tamanho da corda, o comprimento da corda. Então, vamos fazer de conta que isso aqui é uma corda. No momento que eu pinço essa corda, que eu toco essa corda, ela vai vibrar. E a vibração dela vai ser exatamente na frequência cujo comprimento da onda combina com o comprimento da corda. Então, se eu tiver uma corda menor, ela vai emitir um som mais agudo. Se eu tiver uma corda maior, ela vai emitir um som mais grave. Lembrando que a gente está considerando que entre as cordas, o comprimento é o único fator que está mudando. A espessura é a mesma, o material é o mesmo e a tensão é a mesma. Se eu mudar essas outras coisas, vai mudar a afinação também, tá? Na verdade, várias coisas influenciam, é multifatorial a frequência que a corda vai emitir. Mas a gente está considerando somente um fator, que é o comprimento, para ficar mais fácil, para efeito didático. Então, se eu tiver uma corda que é metade desse comprimento, que é bem aqui, opa, o pincel acaba de se destruir. Vou pegar outro pincel. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pegar uma corda cujo comprimento é metade do comprimento dessa, ela vai emitir o dobro da frequência, que é exatamente 1/8 acima. Se essa corda inteira, quando eu toco essa corda, ela emite um dó, por exemplo. Se eu tiver uma corda cujo comprimento é metade da outra, quando eu tocar vai ser o dó 1/8 acima, 8 notas acima, 12 semitons acima. Porque exatamente a relação entre a frequência de 1/8 para outra é o dobro da frequência. A oitava acima tem o dobro da frequência. Se, por exemplo, a corda, não vamos falar mais de nota, vamos falar de frequência agora. Se a corda inteira é 100 Hz, ela vibra 100 vezes por segundo, metade do comprimento vai ser 200 Hz. Vai ser exatamente o dobro. Então, quando eu divido pela metade o comprimento, eu dobro a frequência. Uma relação inversamente proporcional. Mas acontece que tem um segredo aqui, é sobre isso que a gente vai falar. Quando eu toco a corda, ela vibra como um todo. Vou tentar fazer um arco aqui, tá, pessoal? Então, quando eu pinço a corda, ela vai vibrar como um todo.
Porque ela vai ressoar exatamente na frequência que combina, que dá match, que combina com o comprimento dela. E essa vibração vai emitir a frequência fundamental, que naquele exemplo, voltando, seria Dó. Mas acontece que existem outras frequências que também se encaixam nesse comprimento da corda. Por exemplo, o dobro dela, que eu acabei de citar, o dobro da frequência vai ter metade do comprimento. Então ele também vai se encaixar aqui, ó. Só que 2 vezes. Essa vai ser a frequência 1, o harmônico 1, tá? A primeira frequência. Temos a frequência fundamental, F1, F2, F3, F4 e assim por diante. E tem outra frequência que também vai se encaixar aqui, que vai ser 1/3 do comprimento da corda, ou o triplo da frequência. Vai ser mais ou menos assim, 1, 2, 3 e 1/4 também. 1, 2, 3, 4 e 1/5 e assim por diante. Ou seja, quando eu toco a corda, ela não emite somente uma frequência. Vamos voltar agora, por exemplo, de 100 Hz. Vamos esquecer o Dó. Então, se eu toco uma corda e ela emite a frequência de 100 Hz, ela não está apenas emitindo 100 Hz. Ela está emitindo 100, 200, que é o dobro, 300, que é o triplo, 400, que é o quádruplo, e assim por diante. Só que cada harmônico desse vai ter uma amplitude cada vez menor, um volume cada vez menor. Tá? Então, a frequência fundamental, que seria os 100 Hz, ela tem uma amplitude muito maior, tem um volume muito maior, uma intensidade muito maior do que os harmônicos. O primeiro harmônico já vai ser volume bem abaixo, o segundo mais abaixo ainda, o terceiro e assim por diante. Até tem um momento que não existe mais harmônico, tá? Então isso aqui seria, na teoria, poderia acontecer infinitamente. 10 vezes mais, 11, 12, 13, 14, 15, mas na prática tem um momento que, dependendo do timbre e do instrumento, isso vai variar de instrumento para instrumento, de timbre para timbre, esse decaimento do volume dos harmônicos. Então, por exemplo, eu tenho instrumentos como o órgão, por exemplo, que tem muitos mais harmônicos do que, por exemplo, a voz humana. Vou utilizar a voz humana. Então, no órgão, o volume dos harmônicos é muito maior. Então, isso também é um fator que influencia na construção do timbre. Nós temos, por exemplo, o ataque, os harmônicos que eu acabei de citar, a amplitude. Temos vários fatores que ajudam a construir o timbre de um instrumento musical, ou de uma voz humana, por exemplo. É por isso que se eu emitir uma nota, por exemplo, a nota Dó, com o mesmo ataque, Dó, com o mesmo volume, com a mesma intensidade, com a mesma duração, tudo igual, e outra pessoa, o fulano de tal, emitir a mesma nota, com a mesma frequência, com a mesma intensidade, com o mesmo ataque, com o mesmo volume, tudo igual, exatamente igual, ainda assim a minha voz vai ser diferente da dele. Porque a minha voz tem uma certa configuração de harmônicos diferente da configuração de harmônicos da voz dele. Por quê? Porque a minha estrutura do meu corpo, a minha estrutura fisiológica vai favorecer alguns harmônicos e vai desfavorecer outros harmônicos. Então pode ser que a minha frequência fundamental tenha esse volume, o primeiro harmônico seja esse volume, o segundo seja esse, o terceiro seja esse aqui, o quarto seja esse aqui e assim por diante. Já o fulano de tal ele pode ter um diferente, pode ser a frequência fundamental aqui, esse harmônico aqui, esse harmônico aqui, esse aqui e assim por diante, porque fisiologicamente a estrutura fisiológica dele vai favorecer alguns harmônicos e desfavorecer outros. É por isso que o timbre muda, por exemplo, de uma flauta para outra, porque várias coisas vão influenciar nessa construção do timbre. Por exemplo, o material da flauta, a acústica da flauta, né? As proporções dela, as medidas dela. Então isso tudo vai influenciar. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês no computador, através de um programa de programação sônica, de composição algorítmica, vou fazer alguns experimentos, tá? Mais ou menos semelhantes com o que Pitágoras fez alguns milênios atrás, mas ele utilizou monocórdio e eu vou utilizar de programação sônica. Quem gostou do vídeo, dá uma curtida, se inscreve no canal se achou interessante, compartilha aí com os amigos que talvez achem interessante esse conteúdo. Um abraço e até a próxima.